Educa TV. Apresenta Diálogos Étnicos. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Diálogos Étnicos. Este é o espaço aqui da Educa TV, onde a gente discute as nossas diferenças, os nossos povos e a riqueza da nossa diversidade. Aqui, cada episódio é uma oportunidade de aprender, refletir e valorizar o que faz do Brasil um país tão plural. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o esporte, como as relações raciais também se relacionam com as práticas esportivas e com a formação cidadã de crianças e jovens e da sociedade como um todo. Por isso eu tenho 3 convidados aqui na nossa mesa hoje, a Beatriz Leme Passos Carvalho, que é professora de Educação Física da Rede Municipal de Ensino aqui de Campinas, a quem eu dou as boas-vindas. Muito obrigada, Bia. Eu que agradeço. Muito obrigada, Lili. Também o Thiago Florencio Bueno, que é atleta de atletismo e professor de Educação Física. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. E o Lenilson de Oliveira, que é atleta paralímpico, e a gente está muito chique porque ele acabou de chegar de Paris. Seja bem-vindo, Lenilson. Obrigada pela participação. Muito obrigado, agradeço pelo convite e esperamos fazer uma boa entrevista aqui todos. Com certeza. Bom, já dei aqui as principais credenciais, mas eu gostaria que vocês próprios falassem sobre si para poder reforçar como é que vocês se relacionam com esse tema, um pouco da história de vocês. Bia, começa, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui, nesse grupo tão querido. Eu sou professora de Educação Física, fui ginasta, e acho que isso que me levou a fazer Educação Física, e acho que a profissão que não podia ter sido outra. A CF, que é a Coordenadoria Setorial de Formação, e poder organizar os jogos escolares, que a gente chama de GEM, que é que o querido Feijão conhece tão bem. Os Jogos Escolares Municipais já estão na 16ª edição. E é uma grande oportunidade, do meu ponto de vista, atingir muito das crianças, da participação, do envolvimento dos docentes. A gente consegue, através da temática do esporte, trabalhar inúmeras outras questões, não só física, motora, da saúde, mas questões sociais, como essa, por exemplo, do racismo, que é a temática que o Departamento Pedagógico escolheu para esse ano, e que dentro do esporte ela está assim totalmente imbricada, faz parte do esporte. Essa luta antirracista está muito dentro do que a gente vê no dia a dia do esporte. Acho que a gente vai poder falar disso hoje. Sim. E então é um privilégio muito grande poder estar organizando os Jogos Escolares. É importante também falar que a gente também começou esse ano com o Paragem, aí fazendo uma alusão ao Paralimpíada. Então a gente está tendo inclusive competição dos alunos PCDs. Então é isso. Eu acho que vai ser uma conversa muito gostosa. Sem dúvida. Você então é o Feijão. Conta pra gente. Eu sou o Feijão. Bom, eu sou ex-atleta, Eu comecei com 14 anos no atletismo, na mesma equipe que eu trabalho até hoje. Eu comecei em 97, aí eu fiz um teste para essa equipe, eu fazia outros esportes, mas eu acabei me identificando muito com o atletismo, porque o atletismo é bem um esporte, é um esporte bacana para a periferia, porque o jovem ele consegue vislumbrar um pouco mais essa questão de competir sozinho, porque o futebol, que é talvez o esporte que tem o maior apelo, você precisa de muita gente. E o atletismo você não precisava. O atletismo você praticamente dependia de você. Então eu me identifiquei muito bem com esse esporte e fui seguindo. Recebi esse apelido lá. Então já são 27 anos sendo... Não, desculpa, mas eu tinha que falar. Lógico, no atletismo, às vezes se gritar Thiago, eu nem atendo. Eu nem atendo. E aí eu passei por essa fase, de atleta. Eu me desenvolvi como atleta, fui, por assim dizer, até alto nível, Fui campeão sul-americano 2 vezes, fui 5 vezes campeão brasileiro.
e participei de campeonatos ibero-americanos, fiz algumas temporadas na Europa também e tal. Só que o meu negócio é iniciação. Então, a partir daquele momento ali que eu me descobri, eu queria despertar isso nas pessoas. Então, assim, ouvindo a Bia falar aqui, cara, eu me identifico muito mais com os alunos do GEM do que a própria Bia, assim, né? Porque eu me identifico, porque eu era aquele moleque que queria estar sendo um participante dessa competição. Então, toda vez que eu posso, eu tenho oportunidade, eu tô lá com eles, porque eu quero ver o sorriso, eu quero difundir o meu esporte e qualquer outro esporte que eu tiver possibilidade, eu quero fazer parte. E aqui a gente vai chamar você de Thiago Feijão, já vai me combinar. Bom, pode continuar de Feijão, mas se aparecer Thiago, eu lembro que é meu nome. Tá bom. E você, Demilson? Gente, como falei, é um prazer estar aqui com vocês. Saber um pouco mais da história de vocês é muito legal. E é assim, eu comecei a fazer esgrima após meu acidente. Na verdade, eu faço esporte, sempre fiz luta, mas desde os meus 12 anos de idade, sempre fiz lutas. Só que eu entrei na polícia em 96. Em 96 eu fui acidente. Em 96 eu entrei na polícia, em 2009 eu fui acidente. Acidente de carro? De moto. De moto. De moto. Tava indo embora pra casa, tal, acidente de moto. Bati de moto contra um ônibus. Aí eu perdi da minha canela, da metade da canela pra baixo, foi amputado, né? E meu sonho era fazer educação física. E eu falava assim, o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu falava, pra mim era esporte e educação física. Eu falei, cara, acabou o mundo, não vou fazer mais. Porque você não tem a visão realmente do outro lado. Então, isso eu falo assim, pessoal, quando eu tava no hospital, eu ficava pensando assim, eu chorava, tanto é que no hospital eu perdi 20 quilos no hospital. Eu fiz cirurgia no Hospital Polícia mesmo de São Paulo. Eu perdi 20 quilos porque eu ficava na minha cama, era do lado de uma vidraça, né? E eu olhava os atores chegando, e eu chorava porque eu falava, duas coisas que eu adorava fazer. Vamos supor que eu tô no viatura, vocês me procuram, eles roubaram meu carro, fizeram outra coisa. E eu consegui recuperar e devolver pra vocês. Era pra mim uma satisfação imensa. Que a gente fala assim, mas fica no DP 10 horas. E aí lá no cantinho, tipo, eu tava fazendo esgrima. Aí veio o Cleizinho, que foi meu primeiro técnico, veio e me chamou. Ô, Lilson, vamos fazer com a gente lá, conversar com a gente? Eu falei, não, eu conversei e tal. Vamos treinar com a gente, tal. Eu vi que você tem uma prótese e tal. Eu falei, não, que eu não queria. Primeiro, eu não me via mais fazendo esporte, não queria. Eu falei assim, não vou. Ele falou, não, pensa direitinho. Ele saiu. Daqui a pouco veio uma outra moça. Veio e começou a falar. O nome dela, Sheila Mochansky. Ela é psicóloga do esporte. Eu falei, tá bom, Sheila, eu vou, mas para de falar. Aí eu fui, e ele falou, pô, você desenvolve bem. Então eu falei, pô, faço esporte desde meus 12 anos de idade. Eu parei agora por causa do acidente, do ocorrido, né? Aí ele falou assim, bom, vamos treinar com a gente. Eu falei, não tô fazendo mais nada. Tá bom, comecei a treinar coisas lá. Deu mais ou menos um mês e pouquinho, ia ter uma competição em Porto Alegre. Aí ele falou, vamos? Eu falei assim, nada, cara. Então um mês de esporte, eu vou só ler um coro do pessoal, né? Então, vamos, eu fui. E aconteceu realmente o que eu falei. Peguei um coro, né? Aí ele lembra que acabou a outra competição. Ele me abraçou e falou assim, Lilson, fica tranquilo, cara, que é assim mesmo. Você começou agora. Então é assim mesmo, depois você vai aprender a gente. Eu falei assim mesmo não. Agora eu vou treinar. E aí comecei a treinar de verdade. E aí comecei a treinar e comecei a ir para competições, aí começaram a vir medalhas. E o legal do esporte é o seguinte, infelizmente, quem está de fora, às vezes acaba não vendo a realidade e o esforço do pessoal lá fora, do deficiente. E tanto que a categoria da esgrima tem que durar B e C. A, para quem tem alguma deficiência membro inferior. B, para quem é paraplégico. E C, para quem é tetra ou tem paralisia cerebral. E aí, a primeira competição que eu vi, e a que mais empolgou, mais emocionou, foi a categoria C. Porque primeiro ele não consegue segurar. E aí, ele também não tem o controle total. Então ele vê a pessoa, você vê se ele faz aquele esforço para acertar a pessoa, sabe? Então é uma coisa que emociona. Você fala, cara, que legal ver pessoas tentando vencer os seus medos, seus limites, né? Então, é legal. Então, aí eu comecei a treinar, Deus deu pelo certo. Eu falei, não, eu quero ganhar medalha. E batalha, pela medalha com o Brasil, peguei no brasileiro. Aí depois fiquei perto do ranking do Brasil, fui pra seleção e tô nela até hoje.
Aí agora eu voltei da Paralimpíada e Muito legal. vamos pra cima, vamos ver o que vem pra frente. É isso aí. A verdade é que o esporte muda a vida das pessoas, né? Sim, com certeza. Ô, Bia, eu queria que, ouvindo aqui o Denilson, ouvindo vocês, eu queria que a gente começasse falando dessa experiência de vocês com as crianças da rede, né? Porque a gente sabe que, claro, na escola pública, a maioria das crianças são crianças pobres, de periferia, né? Pretas e pardas. Como é que é essa experiência de levar o esporte para onde elas estão, né? Porque a gente sabe que talvez uma criança que estivesse lá longe não conseguiria vir para o centro, para um clube, e aí o esporte chega pela escola nessas crianças. Bom, obrigada, Vinícius, pelo relato tão comovente, né? Eu acho que, por exemplo, a palavra que talvez chave seja oportunidade, né? A gente dá oportunidade para uma criança conhecer. É o que a gente estava falando. O esporte, ele não se limita àquela criança que vira um atleta, que vai ser medalhista. O esporte é tão importante para a formação de uma pessoa, pode ser tão importante, que dar essa oportunidade para a criança conhecer isso é muito, muito bom, muito forte, né? Então, por exemplo, no GEM, a gente procura escolher os espaços de Campinas em que normalmente ela não teria acesso a esse espaço, né? Então, por exemplo, ali, o ginásio Roger Ferreira é um exemplo, onde treina a nossa equipe campineira de futsal, que é Pulo do Gato. Os meninos veem aquilo, às vezes ali pelo jornal, pelo Vô Falando, por não sei quem, pelo Instagram, ele não tem acesso àquele lugar. Quando ele vai competir um futsal com outras escolas naquele espaço, aquilo torna-se mais próximo, possível. Ele começa a entender e fala, pera um pouquinho, isso aqui pode ser para mim também. É o que eu estava falando. Quando ele foi numa competição, ele falou, por que não, né? Para mim também isso. Eu acho que é mostrar essa possibilidade. E aí, Lina, quando você fala da criança negra, da periferia, isso se acentua mais, né? Porque que oportunidades essas crianças têm normalmente no esporte? Aqui a gente está falando de esporte, né? O esporte ele é igual à sociedade, né? Ele reflete e é reflexo. Então, quer dizer, às vezes as oportunidades não são iguais. Não. Se a gente for fazer um olhar ali para o esporte, na sua história, a gente percebe o quanto o negro teve pouco espaço. O espaço do negro no esporte, ele foi duramente conquistado, né? Ele não foi uma coisa natural, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se a gente for pensar de onde vem o esporte além do final do século XIX e tal, foi criado, né, pelos ingleses. Então é o Barão de Cobertor. Só de saber que é um barão, você já percebe que era uma coisa da burguesia, da elite. Para quem tinha acesso a isso, né? E o esporte, ele foi forjado nessa sociedade que deixou de ter os escravos ali naquele momento. Então, qual era o papel do negro naquela sociedade onde o esporte estava surgindo? Era um negro inferiorizado, sim, né? E aí ele não tinha espaço. O esporte foi sendo criado e foi sendo moldado, e aí usaram do esporte, o colonialismo usou do esporte. Então a gente vê, por exemplo, muitos e muitos países perdendo suas características, os seus jogos ancestrais e tal. Por exemplo, o Havaí, né? Onde o esporte é o beisebol. Mas antes era o surf, era a canoagem, era o boxe. Não é? Aí tem os americanos que falam beisebol. O que eles tinham a ver com beisebol? Ou o rugby na Nova Zelândia, ou tantos outros exemplos a gente pode falar. Então, o esporte, ele foi uma coisa o Barão de Coubertin usava uma coisa que era colonização esportiva. Ele falava isso. Então, para vocês verem como era uma coisa muito de elite. E aí,
se vocês me permitem falar, a gente tem, estou falando aqui dos clubes, né? Campinas tem o clube mais antigo do Brasil, 1857, o Clube Cultura. E Campinas era um lugar, né? Uma cidade riquíssima, né? Café, os barões. coronéis, os barões e tal. Então, tinha muito clube aqui, a burguesia e tal. E aí, nesse espaço todo, me surge o clube, acho que, se eu não me engano, é o clube mais antigo de futebol ainda em atividade, que é a Associação Atlética Ponte Preta. Surgiu em Campinas com um negro, né? Quem escreve muito disso é o irmão do Nelson Rodrigues, o Mário Filho. Tem um livro, Negro no Futebol. E ele escreve falando do surgimento da ponte, como a Ponte Preta foi importante para a história do futebol no Brasil e do esporte, do negro no esporte no Brasil. Porque a ponte foi criada por negros e operários, o estádio feito pelas mãos dessas pessoas, com um time de negros. E aí era mal visto. Então, quando o time da Ponte Preta chegava, era a macacada chegando, né? Então, veja bem o que isso representa, o peso que é isso. Imagina o quanto se sofreu de tudo quanto foi tipo de preconceito e de forças mesmo para que isso acabasse, né? E a ponte resistiu, conseguiu manter essa identidade, conseguiu fazer dessa agressão, né, que era identificar a ponte como a macacada. Ela revirou isso e hoje tem o gorila, ressignificou, a macaca querida, ressignificou. E é lógico que a gente tem muitos outros exemplos de resistência, né, no esporte. O Vasco da Gama, o Bangu, e acho que no atletismo tem milhões de histórias também. Vou até parar de falar um pouco mais. Não, vamos todos falar. Mas tem o Ademar Ferreira da Silva, né? A gente tem o João do Pulo, que também foi campineiro, enfim. Mas a gente falar que todo mundo tem direito ao esporte, todos temos. A criança de periferia tem menos, e a criança negra tem menos ainda, né? E ainda, além disso, algumas categorias, tenho a impressão, e quero que vocês me digam, que ainda são mais difíceis de ter acesso. Você falou do atletismo, eu achei muito sintomático, né? Que você falou assim, o atletismo precisava só de mim. Porque tem isso também, né? Se você vai fazer um esporte que você precisa de equipamento, que você precisa de um lugar diferente, você já tem ainda mais dificuldades para conseguir acessar. E você falando da sua origem, que o atletismo era mais ou menos você por você mesmo. O atletismo, a iniciação, você consegue fazer em qualquer lugar, né? Você consegue fazer em qualquer lugar, até descalço. Então, não precisa de uma roupa adequada, descalço, num gramado, num chão batido, você consegue iniciar o esporte. Então, isso é legal. Então, a minha iniciação não foi muito diferente disso. Foi uma iniciação, assim, sem muito material, aquela coisa de luxo. Por sorte, eu iniciei também numa equipe onde tinha profissionais muito capacitados. E aí um incentivo muito grande. Quando a Bia falou agora de equipes antigas, tudo, a equipe a qual eu faço parte, ela tem uma parceria com um patrocinador desde 97. Então esse parceiro, esse patrocinador até então, ele entrou como um parceiro, e em 98 virou um patrocinador e está com a gente até hoje. Então, se não for a maior parceria esportiva entre um clube e uma marca, né, é uma das mais antigas que tem no Brasil. Puxa, então, assim, isso mostra a importância que tem o esporte na vida das pessoas, uma vez que esse patrocinador, ele trabalha com vidas, ele quer melhorar a saúde das pessoas, então ele tem esse apelo muito grande, e ele vê essa importância, acredita no nosso trabalho, acredita na nossa modalidade e continua com a gente lado a lado e cada dia brigando por mais espaço. Então isso é legal.
Eu vou passar a palavra para o Lenilson, mas eu só queria fazer um parênteses aqui, que é longe da gente defender essas dificuldades no esporte, né? O ideal era que todo mundo tivesse equipamento, tivesse um local adequado, né? Tivesse, né? A gente não está, né, glamorizando o sofrimento, porque a gente, na verdade, o ideal era que as pessoas tivessem acesso e acesso facilitado, mas a gente sabe que não é isso que acontece. E aí, eu queria jogar para o Lenilson, porque você falou de uma coisa importante também, que é o patrocínio. E a gente sabe que é muito difícil ser atleta no Brasil. E que não é muito comum esse tipo de parceria tão longeva como você trouxe, né? E isso também acaba sendo uma limitação para o atleta. É igual ela falou a respeito de iniciação de apoio. O legal vocês falam assim, vou começar, você falou de direitos. Todos pessoas novas do garoto sabem que tem direito ao esporte. Só que muitos deles não conseguem chegar ao esporte. E às vezes você até vê que aquele atleta ele tem capacidade de ser alguém e difundir bem a modalidade. Só que por não chegar nele, acaba parando. Às vezes você vê pessoa tipo, como o negócio falou de futebol, vou falar de futebol, por exemplo. O rapazinho joga bem bola. Joga bem, joga ali e tal. Só que às vezes ele não consegue mostrar o futebol dele em campo, em uma quadra decente. Então, ou seja, aquele futebol dele acaba ficando para trás. Ele não tem como mostrar para a pessoa. Como ele não mostra, ele não aparece com mais ninguém, acaba morrendo ali. Então, acho que se tivesse igual o que ele está fazendo, de demonstrar, de pegar as pessoas, mesmo sem condições, começar a ensinar, a pessoa começando a aparecer, vai dar resultado, e às vezes esse resultado que ele vai mostrando, outras pessoas enxergam com outros olhos. De repente, fala assim, hoje vai esse rapaz aqui. E assim vai. Aí você falou a respeito de patrocínio. Infelizmente no Brasil, não tem o patrocínio. Acho que dá para contar o modelo do esporte que tem a patrocínio. É igual eu faço esgrima. Na modalidade de esgrima, é muito complicado o patrocínio. Por quê? Qualquer modalidade, vamos supor um vôlei que seja, ou basquete, tem a roupa do atleta, vamos supor a Shell, a 3M, estou vendo ali, a 3M, patrocina a atleta. Aí coloca, ó, O logo, né? logo grande aparecer. Na esgrima não pode. Na esgrima tem que colocar um embleminha pequenininho assim, tem umas medidas, acho que é 15, 10 centímetros por 8, coisa assim, pequenininho. Ou seja, aí o patrocinador vai falar assim, se meu nome não vai aparecer, por que eu vou patrocinar? Aí é complicado você conseguir ganhar apoio, sendo que já fala assim, não, se meu nome não aparece, eu não apoio ninguém. Entendeu? Então a gente acaba, tipo, ficando elas por elas. Aí a gente tem que batalhar, tipo, pra ir pra uma seleção, porque você indo pra seleção é o único jeito de você ir competir lá fora. Você pode competir lá fora? Pode. Desde que você pague do bolso. E não dá pra pagar viagem, pagar hospedagem, pagar inscrição. Bolso é impossível, não dá. Eu tenho até um atleta em São Paulo, o Alex, e ele treina pelo Pinheiros. A gente sempre bate em final e ele, né? Final, semifinal e tal. E ele não estava na seleção, ele teve competição, acho que foi na Itália que a gente foi, e alguns amigos que pagaram a viagem dele. Ou seja, ficou 15 mil entre hospedagem, voo, inscrição, tudo. Vai falar assim, se não tem, como você vai conseguir pagar? Isso foi apenas uma competição. E por ano tem tipo 6 competições. Então para você ficar, tirar do seu para chegar ali é complicado, não tem como. E como o Lenilson disse, isso também acaba por fazer com que a gente talvez não descubra tantos talentos, novos talentos nas diferentes modalidades no Brasil. Exatamente. A gente tem uma deficiência muito grande da formação de base, né? Então, o que a gente, acho que você falou, não vamos glamorizar uma situação dessa, mas é o que a gente acaba fazendo. Então, por exemplo, quando tem uma Rebeca, né? Andrade, sim, por exemplo, agora. E aí, então, fica se falando, nossa, o esforço que a mãe fez, que a família fez, como se isso fosse uma coisa natural, normal. E que, né? Mas não era para ter... As crianças tinham que ter acesso a poder praticar aquele esporte, né? E aí... você tem lá uma quantidade muito grande de crianças praticando e que vão aprender com aquele esporte. Dali algumas vão para um lado, outras vão para o outro, né? Algumas vão virar atletas de alto nível. Que eu tenho uma base de uma pirâmide grande de um monte de gente praticando esporte,
Não é o que acontece. A gente não tem... Onde que a criança pratica esporte hoje? Aonde? Sim. São os clubes, porque a nossa organização esportiva ainda está no clube. Aquilo que eu estava contando lá, né? Então, quer dizer, aonde que uma criança é um ou outro projeto social que muitas vezes não tem continuidade. Então, o Feijão está aqui contando, é um caso realmente muito bonito de um patrocínio, de uma parceria longeva. Isso é muito raro, porque às vezes os projetos começam e acabam. Sim. A criança vai lá, se mobilizou, a família se mobilizou, e aí aquilo acaba e, na verdade, ao invés daquilo gerar frutos, gerou frustração. Né? Então, a gente não tem uma política pública de base, de formar as crianças e tal. E aí, isso eu acho que é um outro episódio daqui. Mas é importante a gente falar. Mas não é? E aí, quando o Thiago fala, por que o atletismo? Porque é o que precisa do corpo da pessoa, né? E para surgir uma Daiane, quanto tempo demorou? Ela estava brincando num parquinho, passou um técnico, né, vindo da Europa, branco, que a gente não tem técnicos negros, a gente não tem os dirigentes negros, a gente não tem isso. Passou, olhou e ele achou que ela poderia ser uma atleta e chamou para competir, né? Então, assim, essa excepcionalidade, ela tá no nosso esporte como um todo, e para os negros aí fica mais ainda forte isso. Que eu mesmo falta um pouco tipo da insistência, porque, por exemplo, qualquer modalidade que você falou, se a pessoa naquele competição ela destaca, ganha medalha, imediato todo mundo abre foco para aquilo lá. Então, igual ela ganhou na ginástica agora. Então, a Rebeca, então na ginástica agora todo mundo fez ginástica. Se de repente, na pós-competição, ela não ganha nada, o pessoal começa a colocar a ginástica de lado e começa a ver outra modalidade. Como se esquecesse tudo que ela fez, entendeu? Ou qualquer outro atleta. Esse que é o problema. Então, tipo, eles não ficam insistindo se teve uma, pode ter mais. Sim. Então eles começam um pouquinho, tá dando certo? Não tá dando certo, não, já vira a cara pro outro lado, vamos ver aquilo ali agora. Não, e eu não sei se a história da Rafaela Silva, né, a judoca. A judoca também é outra, né? É uma pessoa, é um símbolo, né, pro Brasil, porque ela em 2012, ela vinha de um projeto social na Cidade de Deus, né, que se não me engano, acho que era do Flávio Canto, o judoca, e ela, todo mundo vendo ali o talento dela, ela se sobressaindo e tal, e aí começou uma coisa, nossa, essa menina vai dar frutos, isso, aquilo. Então começa uma pressão em cima de uma menina muito simples, de uma família muito simples, e aí quando ela chega em 2012 em Londres, ela comete um erro lá, uma coisa que não podia, né, que agora não sei, não vou nem falar, foi um golpe errado, e ela é desclassificada. E aí o que acontece? É uma fala dela muito doída quando a gente escuta. Ela fala, e aí quando eu perdi tudo que eu treinei em questão de 10 segundos, e aí quando eu volto para o meu quarto a pegar o celular para ver, para sentir um acolhimento, ela sentiu assim muita gente agredindo e com palavras de preconceito racial, né, muito forte. E ela ali se viu, falou, né, por acaso ela continuou, que é o que você falou, mas entendeu, não poderia só depender dela, tem que depender de um apoio, um grupo, uma estrutura. E aí eu acho que o Jô tinha isso e conseguiu segurá-la, e ela continuou treinando, e aí a gente viu que depois de 2016 ela deu a volta por cima e tal, aquele choro dela, né, nas Olimpíadas não foi por acaso. E agora a gente vê de novo ela ainda lá. Então é um símbolo da resistência e tal. Mas isso não deveria estar nas costas de uma pessoa. Sim. É o que a gente está falando. Isso tem que ter uma estrutura grande, psicológica, de treinamento, de aporte, de dar para a pessoa nenhuma outra preocupação, né? Então, o Feijão estava aqui comentando de amigos atletas. Se ele tem onde morar, onde ficar,
como Comer. Isso que eu ia falar. como ir e vir. Porque eu tô chegando no esporte agora, né? Eu nunca fui muito do esporte. Agora, fui ficando mais velha, a gente vai se interessando um pouco mais. Eu fui o oposto de vocês. E eu tive a sorte de de estar mais próxima de pessoas que estão tentando serem atletas profissionais. E aí você falou de comer exatamente isso, porque precisa de uma dieta, precisa de sono, precisa de fisioterapia. Essa cabeça focar no esporte, Exatamente, não nas preocupações. né? Então aí às vezes a pessoa psicólogo. Alguém que conduz até as Mas- redes sociais dessa pessoa. Exatamente. Que filtre. Né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá meio tímido aí e tal, só falando, mas Se solta, Feijão. vamos lá. A gente acaba esquecendo de tudo que influencia, né, o esporte. Primeiro aqui do lado da Bia, tem que mostrar a força e a importância que tem o professor. Sem dúvida. Porque você para pensar, você como repórter, você pensa assim, nossa, eu quero melhorar a minha fluência no meu idioma. Eu nasci falando português, mas eu quero... O que você vai fazer? Procurar um professor de português. Sim. Né? Como que eu falo melhor essa palavra? Quero ser mais articulado e tudo mais tal. O cidadão, ele se forma ali numa administração, ele fala assim, poxa, eu quero agora ser bancário. Ele vai procurar aulas, né, financeiras, aulas de... Aperfeiçoamento. E aí, como educador físico, a gente tem que mostrar essa possibilidade. Por quê? Passou dos 18, passou dos 25, passou dos 30 anos, passou dos 40, mas eu quero melhorar minha saúde. Se ele teve uma boa relação com um professor de educação física, ele sabe aonde procurar, o que fazer para melhorar a saúde. Então ele vai se voltar. Então, assim, eu vejo com bons olhos o que você acabou de nos falar. Você, depois de mais velha, você foi pro Só esporte. um pouco mais velha, né, Feijão? Então, mas passou talvez ali da iniciação esportiva, mas foi lá e procurou o esporte, né, como meio de melhorar e alcançar o objetivo. Então, a gente estava conversando antes de entrar aqui, que todo mundo tem que ter isso. Todo mundo tem que ter essa vontade de praticar por praticar. Praticar por gosto, assim como a gente canta embaixo do chuveiro, assim como a gente canta num show de música lá. A pessoa também tem que saber que o esporte, ele é prazeroso, não somente o ganhar, o perder. São experiências, né? E é engraçado você falar isso, e tem toda a razão. Eu, por exemplo, sou uma mulher branca, fui uma menina branca de classe média, estudei um pedacinho em escola pública, mas a maior parte numa escola particular, mas eu não tinha essa aproximação e essa experiência com o esporte mesmo. Eu acho que foi por isso que eu demorei mesmo, assim, para ter gosto pela coisa, né? Então eu fico imaginando, e claro que a minha experiência é pessoal e ela não pode servir de exemplo para ninguém, né, para o coletivo, mas aí eu fico pensando em pessoas que têm mais dificuldades de vida do que eu ainda, né? Como é que se aproxima? Como é que conhece? Como é que sabe que existe o esgrima? Como é que sabe que existe, sei lá, né, tantos e tantas modalidades de esporte? O professor faz esse papel. Exatamente. O professor tem que fazer esse papel. A educação física escolar que faz esse papel. Os jogos escolares, são os festivais de atletismo. A gente tem que divulgar e falar e o tempo todo. E eu acho que esse contato é muito importante, né? Porque é o que eu te falei, aonde acontece no dia a dia o esporte? Tá nas praças, né? E tá dentro do clube. Mas os clubes são privados. Os clubes são privados. A não ser que você seja um talento e você seja captado, você vai para lá, né? A gente tem projetos sociais, mas enfim. Mas eu acho que tem mais uma coisa, não sei se a gente está chegando no fim ou não. Pode falar. Pode falar. Ai, Bia. Pode falar. Não, eu queria dizer o seguinte, que eu fico pensando assim, eu falei do esporte, que o esporte realmente era muito segregador, né, e muito elitista, mas a gente também vê agora um movimento de holofote, assim, dar foco para algumas posições políticas e tal, que atletas tomam essa postura, né? São atletas negros no esporte, e isso faz muita diferença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Esse ano
a Prefeitura de Campinas, a Secretaria de Educação, está com um tema antirracismo. E aí, nos jogos escolares, eu levei esse tema. Em qualquer situação em que eu falo, vamos falar de antirracismo no esporte, imediatamente a palavra Vini Júnior aparece. Sim. Imediatamente, em qualquer situação. Então, olha o poder que teve a atitude de resistência dele no meio da nossa sociedade. E, às vezes, a gente fica aqui conversando de algumas coisas e fala do racismo estrutural, do racismo na nossa sociedade e tal e tal. Isso chega até onde? Todo mundo tem essa percepção, essa consciência, todo mundo consegue fazer essa reflexão crítica? Nem sempre, mas, por exemplo, um gesto como o do Vini Júnior, isso chega muito fácil. Porque ele é um representante, ele está ali numa situação de muita representatividade. E isso não é uma novidade. Uhum. A gente, o movimento Panteras Negras, né, do punho erguido e cerrado, isso começou lá em 68, se não me engano. Então, assim, e aí vários atletas ali fazendo isso e sendo punido por isso. Uhum. A gente tem um atleta, um ginasta, eu vou falar de ginástica, porque ginástica é a minha... porque tá falando de atletismo e esgrima, né? Você tem que puxar pro tem que Sérgio falar do seu também. lado. A gente, eu não sei se vocês se lembram de um caso de racismo na ginástica, que a gente tinha um campeão brasileiro, o Ângelo Assunção, e ele sofreu um racismo no treinamento. Ele estava todo vestido de lycra, com uma bermuda branca, e a roupa dele era preta e tal. E os amigos tiraram sarro, falaram, nossa, veio só de bermuda treinar? E ele, ali na hora, acho que foi a gota da água para ele, e ele naquele momento, ele falou que ele já tinha engolido muitas coisas, naquele momento então ele denunciou, falou, escuta, acabei de sofrer um racismo. O que aconteceu? Ele foi desligado da equipe. 2015 eu tô falando, agora. Quando era, tipo, foi ontem. Agora. E os meninos que fizeram isso sofreram uma penalidade e tal, e ainda continuam no esporte, né? Continuam competindo. Então, olha como isso é uma coisa difícil. Então, a gente tem que mesmo que valorizar situações onde o Vini Júnior lá fala, parou, nós vamos todo mundo parar esse jogo, o árbitro para a partida até que seja identificada a pessoa vai sofrer um processo, teve um processo civil contra as pessoas que chegam. Então isso é extremamente importante, a gente não tinha visto isso acontecer. Sim. Quer dizer que acabou? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, infelizmente. Que nessa competição agora, nessa atividade paralímpica, teve prova disso aí. Inclusive todos os atletas tiveram que fazer um curso online e tal, e após o curso tinha prova sobre racismo, sobre assédio e tudo. E quem não concluiu o curso não podia viajar. O COB fez isso, né? E eu peguei esse curso e passei para todas as crianças do GEM. Que legal. Curso sobre igualdade, o papel da mulher no esporte, não foi? Assim, vários cursos. Porque, olha só, gente, agora a gente conseguiu a igualdade do número de mulheres e de homens. Veja bem, agora passou, né? Inclusive o número de medalhas. Não vou nem falar o que aconteceu, né? A gente diminuiu o número de medalhas se não fossem as mulheres. Exatamente. Nossa, e coisas, e esporte individual. Uhum. Teve a prata das meninas do vôlei e tal, mas, poxa, gente, essa Olimpíada aí dá meninas, tantos programas. O skate e o surf, né? O surf inédito, o skate repetindo e tal. Mas essa ação do COB, ela é uma ação que o COB vem fazendo já há alguns anos, né? Então, para participar das seleções, o atleta tem que fazer o combate ao racismo e preconceito, sobre o assédio e sobre o uso de drogas, né, o doping. Então ele vem fazendo isso muito bem. E aí, mais uma vez eu voltando agora para o atletismo. A gente tá falando isso, né, do COB e tudo mais e tal, mas a gente tem que lembrar que o esporte, né, na inclusão do esporte como um todo, né, e se a gente pensa na inclusão, a gente tem que pensar não somente, né, na questão racial, mas na questão das mulheres também, né? E na questão do povo da periferia como um todo, né? Eu faço parte de um esporte onde o padrinho, né, eu faço parte de uma equipe, não só do esporte, né? Mas
o padrinho da nossa equipe é o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Uau. Então, é filho de nordestino. Se você olhar somente cor da pele, talvez ele não seja bem negro, né? Mas é filho de nordestino. Ele também foi um trabalhador rural. E é legal, sim, que eu conto para todo mundo. O Vanderlei participou de 3 Olimpíadas. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente tem que sempre pensar nisso. O cara participou de uma, fracassou. Talvez ele tivesse pensado, pô, legal, eu participei, tive minha participação aqui. Mas ele foi para uma segunda e ele não foi medalha. Ele não foi medalhista. E, cara, na terceira que ele foi ali, talvez ali no auge o cara liderando aquilo ali e liderando a maratona, né? Já acontece que todo mundo sabe, né? O padre ali tentando fazer uma manifestação sozinha ali, acaba tirando o Vanderlei da prova. Aí eu paro aí e falo, né? É inclusão, porque, cara, todo brasileiro se viu naquela situação. Só que cada um se julgou, cada um, mesmo no íntimo, tratou de uma forma diferente. Então, assim, eu posso garantir, assim, que 90% do meu 90% do atleta Thiago naquele momento tinha levantado e tinha partido para briga. E aí o cara ele levanta, tem uma atitude totalmente diferente. E o que foi legal, né, que o bronze dele, mesmo ele ali, né, assegurou a medalha olímpica, mas o Kobe, inúmeras vezes, o Kobe se manifestou para que ele fosse reconhecido como campeão da prova. Em momento algum, o Vanderlei quis ser o campeão. Então, tem até uma história, né, apareceu no programa de TV, o Emanuel, né, do vôlei de praia. O Emanuel ofereceu a medalha dele, falou, Vanderlei, toma que eu sou ouro, mas na verdade eu não sou ouro, comparado ao que você sofreu. E o Vanderlei falou, não, eu sou bronze, eu quero o meu bronze, a minha medalha é bronze. E aí, logo em seguida, o cara é premiado com a medalha de honra ao mérito, né, a medalha Barão Pierre de Coubertin. Então, assim, tudo isso para falar, o esporte tem que ser inclusivo, porque se a gente pensar somente no negro, isso é importante. Eu como uma pessoa negra, eu sei da dificuldade que meu pai teve como trabalhador, sei da dificuldade que a minha mãe, por ser mulher de um negro, teve na sociedade. Mas o esporte ele tem que ser bem inclusivo também e lembrar que nós temos as mulheres também, que são de uma classe, de uma minoria. Nós temos o povo da periferia, que é a maioria, mas é de uma classe minorizada, de minoria, né? Muito bem trabalhado hoje em dia a questão da equidade com as mulheres, mas nós também temos toda uma classe que vem lutando também para ser inserida e ser aceita dentro, né? Que a classe aqui eu não prefiro nem falar, né? É LG e vai... LGBTQIAPN+. Mas eu tive que decorar também, vai vezes. Tudo isso aí, mas assim, além de aprender, nós temos que já passou em muita fase da tolerância, né? Sem dúvida. A gente tem que aprender, respeitar e tratá-los, né, com a dignidade que todo mundo tem que Acho ser tratado. que além disso, é repensar mesmo como que eles vão fazer parte do esporte. O esporte ele precisa absorver essas mudanças da sociedade. Precisa, sem dúvida, né? Então, acho que essa é uma discussão que o COB, já que a gente está falando, né? Enfim, todas as confederações precisam pensar nisso. E precisam pensar, e a gente falando, né, desses grupos que são minorizados e que que o esporte precisa ser incluído, as pessoas com deficiência, e aí você falando, né, do quanto o esporte lá na periferia faz a diferença, né? A gente fica pensando o quanto também não são só lições de prática esportiva, que é óbvio, né? De saúde, de melhoria de qualidade de vida, mas falando dessa inclusão, com os exemplos que você trouxe do Vanderlei, o esporte também dá aulas de honradez, de caráter, né? De resiliência. Muitas pessoas entram no esporte, não respeitam ninguém.
Me respeita em casa, me respeita... Porque Hierarquia, né? Então, o respeito. e quando tem, tipo, um professor, alguém orientando, tipo, impondo, de certa forma, limites para ele acaba se reeducando. Sim. E aquela educação dele, ele acaba levando para casa. Isso é legal. Tipo, a pessoa se, tipo, reestrutura novamente. Deixa de ser aquela pessoa só bagunçando, faz as coisas, para voltar a ser uma pessoa mais, vamos ser, mais decente, mais educada. É isso mesmo, né? Eu vou falar mais uma vez do Vanderlei, né? Pode Mas eu falar, acho a gente legal tem que porque honrar assim, esses nomes do nosso... Exatamente. o Vanderlei é o herói, o Vanderlei ele é o cara, só que o Vanderlei, ele tem uma parceria, um respeito tão grande pelo treinador dele, que antes de o Vanderlei falar qualquer coisa, quando os dois estão presentes, ele olha pro Ricardo, Olha só. assume. Ricardo, você é frente. E o Ricardo, enquanto um treinador de um atleta olímpico tão importante quanto o Vanderlei, a Bia participou desse evento com a gente, o Ricardo lá do nosso fundador, o Ricardo foi chamar à frente, o Ricardo falou assim, olha, eu sou o Ricardo D'Angelo, estou aqui com o Vanderlei Cordeiro, mas tem um cara que veio antes de mim. Então, o esporte ele é É um transformador. reconhecimento, Eu não né? Ele é um porque mesmo o reconhecimento. atletismo que é sozinho, a gente não faz nada sozinho, né? Não tem. Se você vê um post de um atleta de esporte individual, são tantas marcações, que você fala assim, cara, ele precisou de tudo isso. Boa analogia, verdade, né? O tanto de coisa que a gente marca hoje em dia, o tanto de gente que tá por Por trás daquela foto, aquele post, é Olha, verdade. hoje em dia, uma medalha como teve o Alisson, uma medalha como teve o Thiago Braz em 2016, teve 2008 a Damal, e depois do revezamento feminino, mas aí o Vanderlei em 2004. Então você pega o Vanderlei, tinha o Wilson Bueno, que era o físio, o Ricardo D'Angelo, que era o treinador, tinha o nutricionista, tinha a Simone Sanches, que é a nossa psicóloga, inclusive está fazendo um curso de olimpismo na Grécia, nesse momento. Uau. Tinha o Abílio Diniz, que era um patrocinador pessoal. Então, eram tantos agentes envolvidos nisso, que você fala assim, cara, para uma medalha é isso? E é isso anos, mesmo. né? Anos de dedicação e esforço. E aí tinha uma musiquinha, acho que não é muito no meu tempo, assim, ninguém aqui vai lembrar, mas da Copa do Mundo, que eles falavam, né? São tantos milhões em ação. É verdade. Pra frente, Brasil, né? Salve a seleção. Salve a seleção. Então, assim, eram muitos milhões empurrando 22 ali na Copa do Mundo. Então, assim, é muita gente por trás de uma medalha, de um resultado. Mas isso aí, igual eu falava, toda vez que eu peguei, qualquer medalha que eu ganhei, qualquer medalha que eu ganhava, eu treinava aqui em Campinas, eu treinei em São Paulo no Clube Atlético Paulistano, né? Quando eu treinava aqui em Campinas, fundo de campo, vira e pegar uma medalha. E a pessoa, foi bem, eu deixava bem claro o seguinte, aí você falou, o esporte individual, você não chega a lugar nenhum sozinho. Então deixar bem claro, essa medalha não é minha, essa medalha é nossa, porque eu conquistei a medalha por jogar com você, por treinar com você, por você me passar a informação. Então isso aqui é um conjunto de informações que caiu aqui. Então eu consegui aplicar aquele conjunto de informações. Então ninguém chega a lugar nenhum sozinho, isso deixar sempre bem claro. E é bem real, né? Vai ser individual, coletivo, depende de todos ali. É isso aí. Eu vejo a Bia ali correndo com outros professores. Eu tenho um amigo que é meu padrinho de casamento, que é amigo da Bia também. Aí eu vejo eles correndo de um lado pro outro, eu falo, não, eu vou ajudar. Como que você pode ajudar? Como que eu posso ajudar? E aí eles falam, seja árbitro nessa, mas seja pelo menos um torcedor numa outra. E eu vou sempre ali, Ele cara. sempre tá. Ah, que bom, isso é muito bom. Eu estive no Paragem. E agora eu vou convidar aqui já. Isso, Denise, muito pro bom. Paragem, dia 11 de novembro, a segunda edição. Não lembro. Uma segunda-feira lá na FEF. Isso aí. É porque dia 11 eu vou estar competindo, eu acho que do dia 8 ao dia 10. Olha, vai dar certinho. Eu acho. Mas então, vai ser olha, aqui em mas eu Campinas. não vou deixar você escapar. Se você não for, você vai ter que me mandar um vídeo. Dança do esporte paralímpico, Não, mas- vou apresentar para toda a criançada. Eu acho que dia 11, acho que eu vou estar liberado já. Acho que, se eu não me engano, acho que foi do dia 8 ao dia 10 a competição. Então No eu outro vou, dia eu vou, eu assim, vou, com eu vou certeza. lembrar você. Para a abertura do GEM, a gente conseguiu algumas falas de alguns atletas, sabe? O Diogo Silva, que é do Taekwondo, negro, super ativista da causa do antirracismo. O Aranha,
Uau! A gente Que foi tentou goleiro trazer aqui o Aranha. da... O Aranha foi daqui da de Macaca. Campinas e o Aranha sofreu um episódio de racismo muito forte. Acho que era do Grêmio, né? No Grêmio, acho que sim. E ele que o agrediram ali verbalmente, ele parou o jogo, chamou atenção. Então, assim, a gente tem muita gente que representa isso. E aí eu fiz uns vídeos e passei, e a gente faz, a Educa TV é a nossa parceira, então eu vou pedir até para você depois fazer um vídeo pra gente, falando aí da sua participação em Paris. O Diogo Silva também competiu por Campinas, Poxa, morou Diogo um Silva, bom tempo em sim. Campinas. Pois é. Muito bom. Olha, eu disse pra vocês que iam render, já rendeu até parcerias novas aqui. Mas a gente tem que terminar. Tem que fechar negócio. Isso aí não pode perder tempo, né, Bia? Muito bom. A gente sempre deixa um finalzinho aqui para os nossos convidados trazerem uma consideração final, uma mensagem final. Por favor, Bia, começa com a sua mensagem aqui para quem está vendo e ouvindo a gente. Né? A gente veio falar do negro no esporte. Tem um cara que estuda bastante e ele o título de uma pesquisa dele é o que o esporte fez do negro, né? Pensando lá no começo. E aí ele termina falando, e o que o negro faz do esporte o tempo todo? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar, né? O que a nossa sociedade está usando o esporte para tentar ser uma sociedade melhor? Bom, fica. Obrigada, Bia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Você, Thiago Feijão. Bom, eu aqui queria agradecer, né, a presença, a oportunidade. E a minha mensagem acho que fica mais em relação à Bia mesmo, a pessoa dela, né? Uma pessoa branca falando, né, do resgate, do negro, da periferia. Que continue, Bia. Que continue, porque eu acho que é esse o caminho. Acho que a parceria esporte e educação é o que pode ajudar muito ao povo de periferia. E eu, como negro e como periférico, eu tenho certeza que a educação e o esporte aliados, eles podem mudar muito a sociedade e nos dar muita oportunidade. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença também. E você, Lenilson? Bom, eu tenho a agradeço pelo convite, pelo espaço aqui cedido, para a gente poder contar um pouco das histórias nossas aqui. E eu só peço uma coisa, de coração, que apareçam pessoas igual a vocês, que continuem difundindo bastante, mostrando o esporte para a população toda, igual você mesmo falou, o pessoal quer mais o fundão, que mais, tipo, vamos dizer bem real assim, mais esquecidos. Sim. Vamos dizer bem realista assim, igual você falou, clube é uma coisa, mas tu não tem condições de entrar num clube. E às vezes, como o esporte, às vezes não chega. O que chega no esporte na periferia? Uma bola de futebol só. Mais nada. Então, eu agradeço a vocês pelo espaço, por conhecer vocês. E que vocês continuem esse excelente trabalho de ficar mostrando mais coisas, mostrando mais meios. E que pessoas continuem crescendo cada vez mais esporte. Muito obrigado. Bem. Muito obrigada a todos vocês. E esse foi o nosso Diálogos Étnicos de hoje. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Fique com a gente aqui na Educa TV. A nossa programação é extensa e a gente tem muito orgulho de estar aqui com você. Muito obrigado para Campinas e as 47 cidades aqui da nossa região. Na semana que vem a gente volta com mais um tema aqui no Diálogos Étnicos e eu espero você. Até mais. Educa TV. Diálogos Étnicos. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.